algumas dúvidas. Vocês têm algumas dúvidas em relação à tese, em relação ao parágrafo? Querem trocar uma ideia de alguma dúvida assim? Ninguém tem nenhuma dúvida sobre a tese de marketing? Eu tô de boa. Na última call, eu lembro que eu Eu, precisava acelerar a contagem para a galera soltar dúvida. você vê como que a aula foi boa, ninguém tá com dúvida. Não, mas fechou então, ué. Então vamos lá, galera. Hoje, o que que a gente vai fazer, tá? Vamos recapitular só o que a gente viu até aqui. Basicamente, na primeira aula, eu mostrei os fundamentos da tese de marketing, né? Eu expliquei ali que a tese de marketing, ela é um túnel que tira a pessoa do estado de frustração e leva ela para o estado de esperança. Como que ela faz isso? Ela faz isso instalando ali uma crença na cabeça da pessoa, que é o que a gente chama de conclusão inevitável. Se a pessoa ali, ela chegou na conclusão inevitável, ela vai sentir esperança, né? Ela vai sair daquele estado de frustração e vai chegar no estado de esperança. Só que como que a gente faz para chegar, para levar uma pessoa, né, para conduzir uma pessoa para o estado para a conclusão inevitável? A gente faz isso através dos argumentos, né? Os argumentos servem justamente para isso. Deixa eu só compartilhar a tela aqui e mostrar, né? Então, aula 1. Eu expliquei que a tese de marketing é um túnel que tira a pessoa do estado de esperança, de frustração, e leva para o de esperança. Para o de esperança. Como ela faz isso? Oh, porra. Instalando, fazendo a pessoa chegar numa conclusão inevitável. O que é uma conclusão inevitável? É a crença de que o seu mecanismo único é a única coisa que pode satisfazer o desejo dela. Então, se a pessoa acredita que o seu mecanismo único é a única coisa que pode satisfazer o desejo dela, ela chegou na conclusão inevitável. Se ela chegou na conclusão inevitável, ela está sentindo esperança, ela sabe, ela pensa, putz, agora vai dar certo, agora vai funcionar, agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir emagrecer, agora eu vou conseguir envelhecer, agora eu vou conseguir arrumar uma namorada, agora eu vou conseguir arrumar uma namorada, agora eu vou ganhar um shape, agora eu vou ganhar dinheiro, e assim sucessivamente. Então, se você fizer o seu próximo chegar na conclusão inevitável, vai ter esperança. Se tem esperança, tem venda, entendeu? Só que beleza. Então, beleza. Você fazer a pessoa chegar na conclusão inevitável. Quais que são... Como que você faz a pessoa chegar na conclusão inevitável? Então, vamos lá. Vamos colocar como de novo. Primeiro, você precisa... vamos lá. Primeiro, você precisa definir sua conclusão inevitável. E aí que vem aquilo que a gente fala, né? Como é que você define sua conclusão inevitável? Você vai dizer que desejo necessário é a chave para alcançar desejo primário. E isso só é possível através do meu mecanismo único. Então, se você consegue convencer a pessoa disso aqui, ela vai falar, putz, então eu preciso aprender, então eu preciso desse mecanismo aqui, porque ele vai satisfazer meu desejo e eu vou mudar minha vida completamente. Então, esse é o primeiro passo, definir sua conclusão inevitável. Depois de definir sua conclusão inevitável, você tem que convencer, né? Convencer a pessoa a acreditar nessa conclusão inevitável. Então, como é que você vai convencer? Através dos pontos lógicos. E aí, como é que você vai fazer os pontos lógicos? Você vai pegar essa conclusão inevitável, vai separar a conclusão inevitável em duas premissas. Então, premissa 1. É isso aqui. Premissa 2. É isso aqui. Por que tem que separar em premissas? Porque é muito melhor você convencer a pessoa por partes do que você tentar convencer a pessoa convencer a pessoa de tudo ao mesmo tempo. Ou seja, você está cozinhando, é muito melhor você começar pelo arroz, depois ir para o feijão, depois ir para a carne, do que você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, senão você vai ficar muito perdido. Então, a mesma coisa é a sua argumentação. Ao invés de tentar convencer ela disso tudo aqui de uma vez,
você primeiro convence ela da primeira parte da sua conclusão inevitável, depois convence ela da segunda parte. Porque aí, se ela acreditou em 50%, já tem meio caminho dado, tá ligado? E aí, depois só precisa convencer ela dos outros 50% restantes. Então, essa é a ideia. Daí, como é que você vai fazer os pontos lógicos? Beleza. Você separou em duas premissas. Agora, você vai pegar e vai começar ali. Começar pelas... Tem alguém tossindo aí. Só um pouquinho, né? Ô, Derek, posso tirar uma dúvida rapidão que me surgiu aqui agora? Só deixa eu terminar aqui, mas deixa a dúvida aí. Começar pelas crenças que a pessoa já acredita. Deixa eu ver o que mais. Começar pelas crenças que a pessoa já acredita, aí você vai passando por isso até trazer, apresentar novas afirmações. E aí você vai, e para cada afirmação que você faz, apresenta o reason why. Dá um motivo, um elemento de prova. E aí, e vai manter nessa linha até a pessoa acreditar nessa premissa aqui, tá ligado? Então, se você quer convencer a pessoa de que, por exemplo, aí vamos lá, vamos usar os exemplos para deixar ainda mais prático e recapitular isso tudo de jeito mais prático. Vamos lá. Exemplos. Vamos lá. Ó, vamos colocar aqui algo bem básico, bem básico. Acelerar o metabolismo é a chave para emagrecer. Beleza. Aí vai começar como? Vai começar aqui falando. Você deve ter percebido. Deixa eu parar para pensar que há alguns anos atrás você não tinha tanta dificuldade para perder peso. Você não se exercitava com muita frequência. Não ficava fazendo dieta. Mas mesmo assim, tinha um corpo magro, menos inchado, disposição e energia para aguentar a semana inteira. Mas, com o tempo, depois dos 30, isso mudou. Seu corpo não parece ter mais a mesma energia de antes. Cada alimento você joga para dentro, parece que pesar uma tonelada dentro de você. Você perguntou, por que disso? Eu gosto de fazer desse tipo de afirmação, porque isso aqui, ó, são afirmações que a pessoa já acredita. Por quê? Porque são afirmações que a pessoa já experienciou, já viveu, já teve a experiência de passar por isso. Então, é algo muito fácil a pessoa acreditar, entendeu? Então, eu gosto de começar também por essas afirmações que trazem lembrança, a pessoa pensar, putz, você já parou para pensar como no passado sua vida era mais fácil e hoje está mais difícil? Por quê? Eu vou lá, aí eu apresento, beleza, isso aqui, afirmação 1, aí seria algo que a pessoa já acredita, algo que a pessoa já acredita. Afirmação 2, também algo que a pessoa já acredita. Que a pessoa já acredita. Bom, a verdade é que está tudo relacionado ao seu metabolismo. Aí vem a afirmação 9, entendeu? E aí eu vou dando elemento de prova, né, o reason why, eu vou justificando isso aqui, e aí se essa justificativa que for boa, a pessoa vai acreditar, putz, então acelerar meu metabolismo é chave para emagrecer, entendeu? Então essa é a lógica, sabe? Você vai chegar, vai pensar, vai definir sua conclusão inevitável. Uma vez que você definiu sua conclusão inevitável, você vai separar essa conclusão inevitável em duas premissas. Uma vez separando as premissas, você vai montar pontos lógicos para fazer a pessoa, para convencer a pessoa da premissa 1. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma afirmação que a pessoa já acredita, pode dar um motivo para isso, né? Depois vai fazer outra afirmação que a pessoa já acredita, depois vai dar um motivo para isso, vai fazer outra afirmação que a pessoa talvez não acredite, mas que tem ligação com o que você está falando, e aí você dá um motivo para isso, vai fazendo isso até a pessoa acreditar na premissa aqui.
e aí vai mantendo, vai seguindo esse processo. Então, essa é a lógica, e essa é a visão aí, a ideia da tese de marketing, tá? Não é muito complexo, beleza? Só que acontece, muitos de vocês trouxeram dúvidas esses dias sobre... Deixa eu fechar essa aula. Muitos de vocês trouxeram dúvidas esses dias sobre qual a melhor estrutura que eu devo usar na parte da minha argumentação, né, da parte dos pontos lógicos ali. Então, tipo assim, qual a estrutura, né, que eu devo usar para poder argumentar, para poder posicionar meu mecanismo único. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês algumas estruturas que eu utilizo dentro ali da minha tese, enfim, para deixar a explicação ali mais simples, tá? Só que antes, alguém tinha uma dúvida aí? Abre o microfone aí de novo, mano. E aí, mano, seguinte, você já falou uma vez que o desejo necessário, ele geralmente fica ali no mecanismo único do problema, certo? Em parte sim. Nem sempre, mas geralmente sim. Mas, tipo assim, ó, para ela alcançar o desejo primário, ela precisa do desejo necessário, certo? Uhum. Como que eu vou mostrar para ela que essa parte do mecanismo único do problema é o desejo necessário? Vamos lá. Fala um mecanismo do problema aí que você conhece. O mecanismo do problema Em algum nicho aí. aquela lá de rejuvenescimento da Dr. Nature, da pele desidratada, das rachaduras. Tá. Então qual que é o mecanismo do problema mesmo? Ele diz que a pele está desidratada e por isso que ela não tá jovem. É, basicamente isso. Então, hidratar a sua pele é a chave para rejuvenescer seu rosto. Isso é possível através desses 3 nutrientes aqui. Hidratar a pele. Ou seja, se hidratar a pele é a chave, ela não está jovem porque a pele dela está desidratada, entendeu? Então, tipo assim, isso aí não tá falando explicitamente ali o mecanismo do problema, mas está diretamente relacionado, entendeu? Saquei isso aqui. Quer dizer, eu vou reassistir depois você explicando sobre isso, porque ainda tá um pouco confuso para mim, mas tipo, Eu acho que o mais fácil de entender é explicar o que o mecanismo do único gera. Por exemplo, o que desacelera o metabolismo? Pode ser, sei lá, uma toxina. Mecanismo do problema, toxina. Desejo necessário é acelerar o metabolismo, porque ele desacelera. Então você tem que acelerar o metabolismo. Para quê? Para conseguir emagrecer. Entendeu? E isso só é possível Ó, através de XPTO que eu inventei aqui agora e vou te vender se você quiser comprar. ó, eu mano, vou mostrar, era exatamente isso que eu tava com dúvida. eu vou Exatamente isso. mostrar algum exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, pegar alguma VSL que eu escrevi. Tipo, porque o problema ele não vai ser o desejo necessário, né? Obviamente. Mas ele vai ser. Mas resolver ele vai ser, entendeu? Essa é a ideia. Exato, exato. Resolver o problema é através do desejo necessário. Isso. Resolver o problema é o desejo necessário, entendeu? Na maioria das vezes. Não é o problema. Tipo assim, a pessoa não quer ter o problema, tá ligado? Mas ela quer resolver o problema. Então, tipo assim. Porra, eu queria pegar algum exemplo de algum nicho aí. O Alpelin. Qual que é o mecanismo do problema do Alpelin? Basicamente, lá o Alpelin ele diz o quê? Que, bom, a pessoa ela não. Ela tá acima do peso porque a temperatura corporal dela tá baixa. Ou seja, a temperatura do corpo dela tá fria, tá bem gelada, tá baixa. E é por isso que ela não consegue perder peso. Então, qual que é a tese ali? Qual que é a conclusão inevitável do Alperin? Basicamente, ele diz o seguinte: aumentar a temperatura corporal do seu corpo é a chave para você emagrecer. Isso é possível através do Alperin, tá ligado? Então, tipo assim, aumentar a temperatura do corpo, a temperatura corporal, esse é o desejo necessário. Mas está totalmente relacionado ao mecanismo do problema. Por quê? Porque o mecanismo do problema é o quê? É o fato de que o corpo da pessoa está com uma temperatura corporal baixa. Vamos trazer um exemplo muito prático, muito simples. Quando a luz está apagada e está tudo escuro, você não está conseguindo enxergar nada. O que você pensa em fazer? Você pensa em acender a luz. Então, acender a luz é a chave para você enxergar. Isso é possível através do interruptor. Entendeu? Então, tipo assim, essa é a ideia, sabe? Essa é a ideia, entendeu? Você inverte a lógica. Tipo assim, existe um mecanismo ali do problema. O que resolve o mecanismo do problema resolver o mecanismo do problema é desnecessário, entendeu? Então, ali na tese, você precisa do desejo necessário para resolver o problema.
e alcançar o Uhum. desejo primário. Exato. Essa é a ideia. O E desejo tudo necessário isso é é a possível resolução do através mecanismo do problema. Exato. Entendeu agora? Perfeito, perfeito, é isso. Ô, Derek, por favor, repete esse exemplo da luz de novo aí. Se está tudo escuro e você não está conseguindo enxergar nada, significa que ela está apagada. Então, a causa do seu problema é o quê? O mecanismo do problema é o quê? A luz está apagada. E aí, o que que você pensa em fazer? Pô, a luz está apagada, eu preciso acender ela. Então, acender a luz é a chave para você voltar a enxergar as coisas. Isso é possível através do interruptor, entendeu? Deu para pegar a visão? Tipo assim, se a luz está apagada, você precisa acender. Se o seu metabolismo se sua temperatura corporal está baixa, você precisa aumentar a temperatura corporal. Se a sua produção de colágeno está baixa, você precisa aumentar a sua produção de colágeno. Se a sua pele está desidratada, você precisa desidratar ela. E assim sucessivamente, entendeu? Então, a solução do mecanismo do problema, resolver o mecanismo do problema, geralmente vai ser o seu desejo necessário, entendeu? Derek, Hum, você consegue dar um exemplo fora do nicho, tipo, sei lá, um renda extra da vida, tipo, fora do nicho de saúde? Porque meio que dá para entender a causa raiz e mecanismo da solução na questão de saúde, mas você consegue dar um exemplo de, sei lá, tipo, de nova oportunidade? tá. Peraí, deixa Porque eu não pegar. necessariamente, né, você tem que explicar o real problema da pessoa, Aham. porque, você tá pobre por causa disso. É mais direcionado à nova oportunidade, tá ligado? Uhum. Pera aí, rapidinho, deixa eu montar aqui. Ah, pera aí, rapidinho. Pronto, ó, vamos lá. Isso pode ser repetir aqui também, ó. Tá vendo aqui a renda extra, ó. Curtir fotos de famosos que estão perdendo a fama é a chave para ganhar dinheiro na internet. Isso é possível através do Instamoney. Aí tem outro exemplo, ó. Assistir, ó, Netflix. avaliar anúncios na Netflix é a chave para ganhar dinheiro na internet. Isso só é possível através do sistema Netflix. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá. Play premiado. Play premiado é o quê? Era avaliar anúncios do YouTube? Pronto. E Avaliar anúncios do YouTube. Aí é a mesma coisa. É possível através do Play premiado. Mas isso que você trouxe é muito importante, tá, Edgar? Por quê? Vamos lá. Nicho de saúde e beleza, o desejo necessário vai estar relacionado a uma nova causa ou mecanismo problema, né, como o Stefan popularizou. Nicho de renda extra, o desejo necessário vai estar relacionado a uma nova oportunidade. Existe uma nova oportunidade para ganhar dinheiro. Tipo assim, não existe, não tem uma nova causa, mas tem uma nova oportunidade, uma nova forma, uma nova chance aí de você ganhar dinheiro, entendeu? Então, essa é a diferença entre nicho de saúde, beleza e renda extra. Entre nicho de saúde, beleza e nicho de renda extra. Relacionamento é um nicho muito legal porque você pode, o desejo necessário que você vai usar ali, pode usar para os dois ali, entendeu? Tipo assim, você pode usar tanto voltado para uma nova causa, quanto voltado para uma nova oportunidade. Peraí. Boa noite, coisas lindas. Boa noite. Tudo bem com Ou vocês? tudo bem. Ou nova causa, beleza. Então, Faz ó, tempo que começou, me perdoe a pergunta. faz sim, mano. Quanto tempo, mais ou Ah, menos? faz uns 40 minutos aí. Começou às 9 direto, foi? Foi. Mas, tipo assim, já passou muito conteúdo ou
Não, eu estou começando a entregar conteúdo agora. Ô, irmão, foi o seguinte, Mas depois você fala, assiste a velho. gravação, assiste a gravação que vai atrapalhar o Beleza. raciocínio. Não, Ó, me vamos- perdoa então. Eu vou ficar calado aqui. Eu vou só... Pera aí, vamos lá. Desejo necessário vai estar relacionado a uma nova oportunidade e uma nova causa. Beleza. Então vamos pegar ali nicho de relacionamento, tá? Aumentar a dopamina no cérebro de uma mulher é a chave para conquistar a garota dos seus sonhos. Isso só é possível através da, sei lá, do text girl, sei lá. Beleza, isso aqui é uma tese, né, com desejo necessário voltado para uma nova causa. Agora eu posso fazer também, por exemplo, o contrário. Eu posso criar uma outra coisa. Posso dizer, tipo assim, ter acesso, usar os segredos de persuasão do FBI é a chave para conquistar a garota dos seus sonhos. Isso é possível através do colocar, sei lá, sistema de manipulação do FBI. Aqui já é um desejo necessário relacionado a uma nova oportunidade. Por quê? Porque aqui, no caso, eu não preciso explicar que, tipo assim, as garotas não te querem porque você não usa os segredos do FBI. Eu chego e falo. Eu posso simplesmente chegar na tese e falar. Você já percebeu que os caras do FBI conseguem fazer os serial killers mais brutais, conseguem fazer os criminosos qualquer criminoso confessar um crime brutal. Isso porque eles usam segredos de persuasão que agem diretamente no subconsciente da pessoa. Por isso, se você usar, vamos lá, se você usar esses segredos com uma mulher, ela vai fazer de tudo por você. Aqui eu não estou explicando uma nova causa, não estou dizendo que existe um motivo pelo qual as mulheres não querem um cara, mas eu tô apresentando uma nova oportunidade, uma nova forma, um novo jeito dele conseguir isso. Agora, aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu já estou explicando, tipo assim, as mulheres rejeitam você porque você não é viciante. Para você ser viciante, você precisa disparar a dopamina. Para você disparar a dopamina, você precisa do sistema TactGill lá. Então, tipo assim, qual que é a lógica aqui? O nicho de relacionamento, vocês podem tanto focar em apresentar um real motivo, um real problema, uma causa do problema, que nesse caso aqui, desse exemplo que eu dei, então o desejo necessário vai estar relacionado ao real problema, mas também podem usar um desejo necessário relacionado a uma nova oportunidade. Já no nicho de renda extra e de saúde, por exemplo, nicho de renda extra, você só vai, o seu desejo necessário só vai estar relacionado a uma nova oportunidade. Você nunca vai conseguir colocar, você nunca vai encaixar ali. Eu não vou nem dizer nunca, mas é que é muito, muito, muito difícil você encaixar uma nova causa, um mecanismo de problema para renda extra. Então, o seu desejo necessário não vai estar relacionado a mecanismo de problema, vai estar relacionado a uma nova oportunidade para os nichos de renda extra. Agora, para o nicho de saúde, vai ser o contrário. Você dificilmente vai conseguir encaixar uma nova oportunidade para o nicho de saúde. Então, o seu desejo necessário vai estar sempre relacionado a uma nova causa. Então, vamos recapitular aqui. Para os nichos de saúde, beleza? O desejo necessário vai estar relacionado a uma nova causa. Para o nicho de renda extra, o desejo necessário vai estar relacionado a uma nova oportunidade. E para o nicho de relacionamento, aí você pode usar tanto uma nova oportunidade quanto uma nova causa. Entendeu? Vocês conseguiram pegar essa visão? Ou ficou confuso?
Mano, e, por exemplo, você deu o exemplo ali do Instamoney, né? O... Hum, Como que é? Curtir fotos de famosos que estão perdendo a fama, né? Alguma coisa assim. uhum. Se mostrou como nova oportunidade, mas meio que ele não carrega uma nova causa implícita ali, tipo, os caras estão perdendo fama. Então, logo Ah, isso trouxe uma solução. é Não sei se deu para uma, entender. é Por uma, exemplo, do FBI ali, eu consegui entender que realmente o exemplo que você deu de relacionamento é nova causa. Meio que não, nem tem então, qual que é a implícita. parada? Por que não é uma nova causa? Porque você não vai chegar e falar, olha, o real motivo pelo qual você não ganhou dinheiro até agora é porque você não curtiu fotos de famosos. Tá ligado? Isso não faz nenhum sentido, entendeu? Tipo assim, velho, você ganha R$ 1.000 por mês porque você não curte foto de famoso, entendeu? Pra você ganhar 10 mil, você tem que curtir foto de famoso. Tipo assim, não tem nenhuma conexão lógica entre um e outro, entendeu? Tipo Não, mas assim, o que eu digo assim, por exemplo, no caso de nova oportunidade, a causa raiz, a nova causa, ela está diretamente ligada à nova oportunidade. Por exemplo, tem uma tese do Evaldo, lá, um unbelief do Evaldo, que é você entrar antes das notícias estourarem a chave para você ganhar dinheiro para caramba lá com o indicador que ele estava vendendo. uhum. Esse entrar antes não seria meio que um mecanismo do problema implícito ali, porque meio que ele dá uma pincelada, ó, meio que você não está ganhando no mercado financeiro. Na prática, esse conceito de nova oportunidade e o conceito de mecanismo de problema são bem parecidos. Só que Sim. qual que é a diferença? Enquanto um literalmente foca em apresentar uma causa, o outro foca em apresentar uma oportunidade. Por isso tem essa diferença. Tipo assim, Então, tipo, na nova oportunidade, ele só meio que só dá um embasamento para a nova oportunidade mesmo. dá um motivo do porquê aquela oportunidade existiu. É Ah, isso, sim, entendeu? sim, Tipo sim. assim, na Cara, nova eu causa, tá chegando e tá dizendo o seguinte: olha só, você tem diabetes por causa disso. Você Sim. não emagrece por causa disso, tá ligado? Na nova oportunidade, você chega e fala: olha só, existe essa nova oportunidade, existe essa nova chance aqui para você ganhar dinheiro. Ou seja, existe uma nova oportunidade para. O Gustavão tá dormindo bonito. Existe uma nova oportunidade para você ganhar dinheiro. E essa nova oportunidade é o quê? Curtir foto dos famosos Instagram que estão perdendo a voz, estão perdendo a fama, É entendeu? tipo aquela parada que tu falou da fofoca, né? Mano, vocês viram o que aconteceu, mano? O Cristiano Ronaldo conseguiu trazer a Nike pro Al Nassr. Agora vai facilitar o É, quê? é uma Patrocínio nova para você oportunidade. dar É uma nova oportunidade para você oportunidade. assistir os jogos pelo novo aplicativo que está prestes a lançar. Tipo assim, o Cristiano Ronaldo lança um novo aplicativo para você assistir o futebol árabe, tipo, sei lá. É o que vem na cabeça aqui, entendeu? Está muito hypado Aham. agora, entendeu? Então, É basicamente, exatamente é só um embasamento para explicar para explicar uma oportunidade. Enquanto um é dados. embasamento para explicar uma oportunidade, o outro é um embasamento para explicar a causa. E aí, no nicho de saúde, o desejo necessário vai estar diretamente relacionado a essa nova causa, a causa Nova raiz causa. do Sim. problema. O nicho ainda essa vai estar sempre relacionado a uma nova oportunidade. E relacionamento, aí você pode usar os dois. Bravo, bravo. as cartas do Evaldo, é que acontece? Ele falou assim: você não conseguiu ganhar dinheiro com trader porque você fazia trader nos dias normais. O segredo é você fazer o trader em dias nos finais de semana, utilizando, Aí, entendeu? aí ele conseguiu colocar uma causa, entendeu? Aí ele conseguiu colocar uma nova causa. Mas olha, É isso que eu tava, tipo, isso aí é uma nova causa. Só que isso aí, tipo assim, é muito raro. Dificilmente você vai conseguir fazer isso em renda extra e até investimento. É muito No difícil. chat GPT estão fazendo isso aí também, pô. Estão colocando como se fosse os caras não tivessem conseguindo ganhar dinheiro, porque eles não utilizavam os prompts corretos. É, tipo assim, trazendo de novo essa parada do árabe, tipo assim, ó, o bug do Cristiano Ronaldo, mano. Do nada aqui, ó. Isso aí é um mecanismo expandido, cara. É, Pode se concluir isso, né? Que é um mecanismo expandido. No caso, aí é mecanismo de problema mesmo. Aí é uma causa do problema. Aí, tipo assim, aí beleza, tá ligado? Só que, por Você exemplo, expande o mecanismo, né? em 90, Mas em acaba sendo uma 95%, nova oportunidade. em 95% das vezes, você não vai conseguir, tipo assim, apresentar uma causa do porquê o cara não consegue ganhar dinheiro, tá ligado? Daí tem esse 5% de exceção. Aí a mesma coisa para a saúde também. 95% das vezes, você não vai conseguir apresentar uma nova oportunidade do cara melhorar a saúde dele. Mas aí vai ter 5% que é uma exceção, entendeu? Então, tipo mano, assim, eu tenho essa é a visão. eu tenho uma dúvida, por exemplo. O unbelief, a conclusão inevitável do P90X. O efeito platô é a chave para você perder Aham. peso e pipipipopopó. Só que também o efeito platô ele está diretamente ligado ali
A confusão muscular é a chave para você perder peso, e essa confusão muscular está diretamente ligado ao efeito platô, que é o que ele apresenta lá nos anúncios. Uhum. Tipo, o que seria mais interessante colocar na sua conclusão inevitável? Porque ele poderia muito bem colocar o efeito platô, ao invés de colocar a confusão muscular. Não poderia? É que eu não conheço a copy, tá ligado? Se eu conhecesse, Ah, sim. eu poderia explicar. Mas, tipo assim, talvez o efeito platô seja o mecanismo ali, entendeu? Eu não sei. Não, sim. Tipo, o mecanismo do problema é o efeito platô, que a pessoa não consegue se desenvolver porque ela chega no platô do sistema muscular dela, enfim. E a solução para isso é a confusão muscular. Só que no próprio livro do Evaldo, ele cita esse Entendi. exemplo. Ele apresenta primeiro a confusão muscular, sendo a É, chave para a no pessoa meu emagrecer. caso, no meu caso ali eu faria o contrário. Mas aí, sei lá, eu não conheço a fundo a ideia da parada, tá ligado? Então vai ser difícil eu falar sobre. Deixa. Mas é isso aí. Mas, mas aí, beleza. Então, vamos recapitular aqui. Saúde, beleza, você geralmente vai focar numa nova causa, um mecanismo problema. Ainda aí, você vai geralmente focar numa nova oportunidade. E relacionamento, aí você pode focar nos dois. Então, isso já é uma das especificidades aí de cada nicho, que é um dos assuntos aí que eu queria comentar nessa aula. Só que o que acontece? Beleza. Ah, agora que vocês sabem que, tipo assim, basicamente existe um desejo necessário para uma, voltado. Peraí, o desejo necessário pode ser voltado, vou colocar aqui, né? Ser voltado para uma nova oportunidade, tanto para uma nova oportunidade, quanto para uma nova causa. Em saúde, geralmente, vai ser uma nova causa. Em renda extra, geralmente, vai ser uma nova oportunidade. Em relacionamento, né, você pode usar o dois. Beleza. Agora que vocês entenderam que essas diferenças, assim, né, essas nuances aí entre o desejo necessário para cada nicho, qual que é a estrutura que você vai usar ali no seu argumento, né? Então, por exemplo, cara, sei lá, vamos colocar aqui. Ah, estou escrevendo uma cópia de saúde usando um desejo necessário focado na nova causa. Como que eu vou montar meu argumento a partir daí? Então, existem algumas estruturinhas de argumento que vocês podem estar utilizando, tá? Vocês podem usar, por exemplo, uma solução superior. Vocês podem usar uma causa raiz, uma explicação de causa raiz, né? Eu coloco aqui a tese de causa raiz, tese de solução superior. Ah, tese de solução 2.0. Tudo bem aqui? Peraí, não. Errado aqui. Solução superior não entra aqui, não. Causa raiz e solução 2.0, tá? Como que geralmente é a estrutura de uma tese de causa raiz? Vamos lá. Você vai chegar, vai falar para a pessoa. Olha só, vai começar, né? Afirmações que a pessoa já acredita, que a pessoa já acredita. Dá um resumo aí para isso. Depois de chegar e vai apresentar uma nova afirmação. A nova causa é a mesma coisa que causa raiz, né? Isso, nova causa é a mesma coisa que causa raiz. Daí o que acontece? Aí você vai apresentar uma nova afirmação. Qual que é essa nova afirmação? A real causa, verdadeira causa do seu problema é... Aí essa geralmente é a nova afirmação que você vai apresentar. Aqui, você vai fazer diferente. Vai começar afirmações que a pessoa já acredita. Vai apresentar também uma afirmação relacionada... Peraí, deixa eu comentar aqui. Apresentar nova afirmação. E o jeito certo de resolver isso é através de
Novo mecanismo. Aí, beleza. Isso aqui é uma tese de causa raiz. Eu vou mostrar para vocês os exemplos práticos, né? Eu vou pegar duas cópias, uma que usa causa raiz e outra que usa solução responsável para vocês entenderem. Aí aqui você vai apresentar uma nova afirmação e vai falar: a verdadeira causa do seu problema é X também. Aí aqui você vai colocar no reason Y com. E é por isso que você, ou seus médicos indicam, usa mecanismo. E é por isso, eu vou colocar aqui, é por isso que seus médicos indicam mecanismo ultrapassado para você resolver o seu problema. Aí apresentou outra afirmação, peraí. Mas, mecanismo ultrapassado não funciona por causa disso. Aí apresentou um ano. É por isso que você precisa de mecanismo 2.0, tá? Por que eu estou apresentando essa estrutura? Porque fica mais fácil, é um caminho ali para vocês seguirem. E agora eu vou mostrar aqui para vocês uns exemplos práticos aí de copies que usam isso, tá? Vou pegar aqui a da proteína tóxica, lá do João, que a gente já estava analisando, e vou pegar a do Renova 31. As duas são do João Campos. Uma vendeu 25 milhões, que é essa do Renova. Cadê? Qual é, Délio? Posso tirar uma dúvida? Pode, fala aí. Se liga, essa parada desse 2.0, no caso, vamos supor... Coloca aí, Derek, cola egípcia, vai aparecer. É um verdade. mecanismo. É o quê? Tipo assim, o truque da banana seria um mecanismo. Aí eu falo que a pessoa não está usando o truque da banana certo, ou seja, ela tem que acrescentar mais um ingrediente. Seria o 2.0? Da prática é isso, sabe? Na prática é isso. Show. Cola egípcia, né? Pode crer. Cola egípcia. Tá, aqui. Deixa eu carregar aqui, que aí eu mostro para vocês. Derek, Oi? no caso, em questão de elementos de prova, você vai chegar a passar nessa call ou na próxima? Eu queria te perguntar, que eu vejo que você utiliza muito Reasons Why. Você acha que é a melhor maneira de estar comprovando os argumentos, as afirmações, assim? Eu coloco o reason why ali de exemplo, mas o reason why, tipo assim, pode ser uma justificativa, né, o motivo pelo qual mesmo, mas pode ser como um elemento de prova. Um elemento de prova é um motivo pelo qual daquela afirmação também. Mas, tipo assim, eu costumo usar bastante justificativa mesmo, o reason why mesmo, costumo usar bastante. Mas eu coloco outros elementos de prova também. Provavelmente o que eu mais uso, na verdade, é analogia, tá? Eu gosto de fazer um negócio bem simples. Mas, ó, vamos lá. Essa cópia aqui vendeu 40 milhões também. Tá, beleza. Olha só. Vamos mostrar um exemplo aqui de uma tese que usa causa raiz, tá? Que é aquela ali do João. Vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Veja bem, todo dia nosso corpo e nossa pele entram em contato com a poluição, com os radicais livres, com os raios solares, essas coisas vão destruindo o colágeno e elastina da nossa pele. Afirmação que a pessoa já acredita. Eu não vou nem analisar os reason why, né, os elementos de prova que eu coloquei. Vamos só analisar as afirmações aqui. Agora, nosso corpo não é burro. Por isso, ele tem um mecanismo de defesa contra as agressões chamado de renovação celular. Beleza?
Mas conforme você vai envelhecendo, a renovação celular perde velocidade. Ela parte de um foguete veloz para uma tartaruga bem lenta. Ou informação fácil de acreditar, ou que a pessoa já acredita, é suspeita, ou acredita. Vamos colocar assim, né? Beleza. Tá, agora vem aqui. Mas aqui está a inovação. Até pouco tempo atrás ninguém sabia o porquê. Porém, graças a uma pesquisa, tá, beleza. E foi nesse momento histórico que os pesquisadores descobriram que o que realmente faz você envelhecer é o acúmulo de progerina no seu corpo. Aqui, ó, vem aquela nova afirmação que eu falei, ó. Apresenta a nova afirmação. A verdadeira causa do seu problema é X. Entendeu? Ó, o que realmente faz você envelhecer é o acúmulo de proteína no seu corpo. Então, aqui está trazendo a nova informação. Ó. A verdadeira causa do problema é isso aqui. Então, ó, vocês podem perceber que ele usa literalmente ó, a mesma estrutura que eu passei aqui. Ó. Beleza. Isso porque foi comprovado que a progerina inibe a renovação celular. Agora, veja bem, todo mundo tem progerina, tal. Aí ele vai falando aqui sobre progerina. Espera aí. Agora vem o mecanismo de solução. Ó. Então, em seguida, o grupo cientista, afinal, eles sabiam, tal, e aí criaram... tá. E aí, beleza. Então, em seguida, o grupo cientista do Instituto Lucas Maia começou uma pesquisa para combater a progerina. Afinal, eles sabiam muito bem que se conseguisse diminuir a progerina das mulheres com mais de 40, eles iriam acelerar a renovação celular. E aí, criar a primeira solução de envelhecimento que é direto na causa do problema, que substitui as células velhas da sua pele por células novinhas em folha. Beleza. Eles tiveram muitos desafios, mas após 15 longos anos pesando, eles finalmente encontraram uma solução. E criaram um laboratório, uma molécula capaz de inibir o efeito da progerina. Vem aqui, ó. Apresentar uma nova informação. Ou seja, o jeito certo de resolver isso através do meu novo mecanismo. Então, ó, vocês podem ver aqui que essa é uma tese de causa raiz. Por quê? Porque ele chega, começa com a ciência que a pessoa já acredita, apresenta uma causa, fala, a verdadeira causa do problema é X, a verdadeira causa do problema é isso aqui. Mas existe uma forma de resolver que é isso aqui. Então, essa é uma tese de causa raiz. Perfeito. Agora, vocês conseguirem pegar a visão da tese de causa raiz, como funciona? Você vai começar falando que a pessoa já acredita, vai apresentar uma verdadeira causa do problema dela e vai apresentar uma nova solução, um novo mecanismo que resolve essa verdadeira causa. Nada de novo sobre o sol. É a tese padrão do RMBC. Beleza. Vamos lá. Fechou. Daí vem aqui agora o teste de solução 2.0. Olha só como funciona. Ele começa assim. Veja bem, você já deve saber que após a de dados, seu corpo passa a produzir cerca de 1,5% menos de colágeno. E quando você chega aos 50 anos, você produz apenas 35% do colágeno que o seu corpo precisa. Ou seja, 3 vezes menos. Beleza. Afirmação que a pessoa já acredita. Beleza. Para resolver isso, bastaria, então, adicionar esse tal colágeno ao seu corpo, certo? Na verdade, não é tão fácil assim. Esses 2 requisitos que o colágeno precisa ter para agir na pele, de acordo com a ciência. Aí vai começando a falar. O primeiro requisito é em relação ao tipo de colágeno. Veja bem, existem diversos tipos de colágeno por aí, mas não é qualquer um de que age diretamente na sua pele. Você sabia disso? É por esse motivo que muitas mulheres tomam 1 quilo de resultados e ainda assim não veem resultados. É por isso que seus médicos indicam o mecanismo ultrapassado para resolver o mesmo problema. É a mesma lógica, tá ligado? É por isso que você, tipo assim... É por isso que seus médicos indicam que você toma... Aqui, ó. Nesse caso, eu vou dizer aqui, né? É por isso que seus médicos indicam colágeno para você rejuvenescer. Mas isso não vai resolver esse problema. Porque ó, no caso, ele está indicando o tipo de colágeno errado para você, entendeu? Então, a lógica aqui é basicamente essa, tá ligado? Tipo assim, você começar dizendo que a pessoa... Com a afirmação que a pessoa já acredita, apresenta ali, tipo assim, ó, no caso, essa afirmação que a pessoa já acredita aqui, ele meio que, tipo assim, ele encurtou o caminho, tá ligado? Porque vamos lá, ó, ele começa, a afirmação que a pessoa já acredita, ele fala que a pessoa está perdendo colágeno. Ele não precisa nem apresentar uma verdadeira causa, porque a afirmação que a pessoa já acredita já é a verdadeira causa, então ele acaba até encurtando esse caminho, entendeu? Que basicamente está dizendo aqui que a causa do envelhecimento dela é a perda de colágeno. Só que isso é algo que ela já sabe, então ele já encurta o caminho e fica bem mais fácil, tá ligado? Então ele faz isso tudo em uma afirmação, em um parágrafo. Mas você pode fazer diferente. Você pode começar com a afirmação que a pessoa já acredita, apresentar a verdadeira causa, depois fazer essa questão de solução superior.
Vou dar um exemplo que eu criei que usa esse tipo de argumento aqui que eu passo, que acho que vai ficar mais didático. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. A cópia do Colage 3 em 1 é essa aqui que eu tô analisando aqui agora. Tem no swipe? Não, mas eu posso colocar lá. Coloca lá pra nós. Eu tenho várias lá do João. Espera aí. Tá, beleza. Olha só. Minha tese começa assim, né? Você deve ter percebido que nos últimos anos suas articulações foram ficando duras e rígidas como uma engrenagem enferrujada. Seus dedos não fecham mais como antes, sua coluna não tem a mesma mobilidade de antes, e você não consegue sequer caminhar da cama até o banheiro sem sentir dores. Talvez você tenha ouvido seu médico dizer que isso acontece devido à sua genética e falta de exercícios. Embora a genética e falta de exercício aumente a intensidade das dores, não foi isso que causou as dores articulares. Beleza. Isso aqui, digamos que seria a afirmação 1, esse conjunto de coisas que seria a afirmação 1. Eu estou começando ali por algo que a pessoa já acredita, entendeu? Tipo assim, você deve ter percebido que as articulações foram ficando rígidas, foram ficando duras. Tipo assim, eu estou falando algo que a pessoa já acredita. É aquele exemplo que eu dei agora há pouco. Eu gosto muito de começar passando experiências, falando para a pessoa, tipo assim, lembranças que ela teve. Então, tipo assim, a pessoa no mercado de emagrecimento. Eu gosto de começar dizendo, tipo assim, você deve ter percebido que antigamente seu corpo tinha mais energia, mais disposição, você tinha mais facilidade para emagrecer. Só que hoje não é assim. Então, tipo assim, eu gosto de começar nessa visão de, tipo assim, você deve ter percebido que tal coisa aconteceu com você, só que agora está diferente. Isso, na minha visão, assim, deixa mais forte, deixa mais pessoal. Eu acho que conecta bem ali com a galera. Então, é o que eu gosto de usar. Sempre gosto de começar minhas teses assim, para o mercado de saúde assim. Mas vamos lá. É só parar para pensar. Quando você rala o joelho e vai tomar banho, a água quente acaba aumentando a intensidade da dor. Mas não foi a água quente que fez você ficar com o joelho ralado. Com suas dores nas juntas é a mesma coisa. Ter histórico de problemas reumáticos na família e não fazer exercícios físicos faz com que suas articulações doam mais. Mas não foram essas coisas que fizeram você ficar com as juntas inflamadas. Na verdade, a verdadeira causa de dores nas articulações é a perda de lubrificação. Então vamos lá, vamos colocar aqui isso como afirmação 1, para deixar mais claro. Esse bloco aqui seria a minha primeira afirmação. Beleza. Outro negócio. Tá. Afirmação alta, a pessoa já acredita. Beleza. Aí vem aqui, ó. Afirmação 2, a verdadeira causa do problema é X. A verdadeira causa do problema é X. Beleza. Daí ela começa a falar. Veja bem, quando o motor do carro perde lubrificação, é normal que ele fique mais lento, mais rígido e comece a dar algumas travadas. O mesmo acontece com suas juntas. Se elas perdem lubrificação, seus ossos ficam rígidos, doloridos, e você começa a se sentir mais travado ao andar. E é isso que leva uma pessoa com artrite reumatoide, por exemplo, a não conseguir fechar as próprias mãos, ou uma pessoa com artrose a ter dores na lombar, que a impedem de agachar, se levantar e fazer as tarefas comuns do dia a dia. A diferença é que, enquanto o motor do carro precisa de óleo para lubrificar, as suas articulações precisam de líquido específico, chamado de líquido sinovial. Tipo assim, isso aqui também já seria uma nova afirmação, mas eu não quero me apegar em analisar a tese, afirmação por afirmação. Eu quero mostrar para vocês como que essa estrutura da tese de solução 2.0 se repete, entendeu? Tipo assim, de que começa com uma afirmação que a pessoa já acredita, depois apresenta a verdadeira causa do problema, depois fala que a causa, que o mecanismo está ultrapassado e fala que ela precisa de um mecanismo 2.0. Então, eu vou continuar aqui até chegar no ponto onde eu falo que o mecanismo antigo está ultrapassado. Vamos lá. Esse líquido sinovial é o óleo que mantém as articulações lubrificadas. Quando nós somos mais jovens, especialmente entre os 15 e 35 anos,
esse líquido está espalhado por cada junta do nosso corpo. O problema é que após os 35 anos, o nosso organismo diminui a produção desse líquido sinovial. E é por esse motivo que a maioria das pessoas que sofrem com dores nas articulações acabam desenvolvendo esse problema após os 35 anos. Isso significa que, assim como a diminuição de colágeno é a causa do envelhecimento da pele e a baixa testosterona é a causa da impotência em um homem, a diminuição de líquido sinovial é a verdadeira causa das dores nas articulações. É por isso que, se você tem mais de 35 anos e sofre com artrite reumatoide, artrose ou qualquer outro problema reumático, a única coisa que você precisa fazer é repor esse líquido sinovial perdido. Mas existe um problema. Veja bem, quando surgem rugas na pele, nós podemos repor o colágeno perdido com suplementos de colágeno. Quando o homem sofre com baixa testosterona, ele também pode repor isso com suplementos de testosterona. Porém, não existe nenhum suplemento que ajude a repor esse líquido sinovial perdido. Isso porque o líquido sinovial fica concentrado nas nossas juntas e é muito difícil extrair de lá. E é por isso que, embora alguns médicos saibam que a causa das dores nas articulações seja a falta de líquido sinovial, eles não sugerem algum tratamento que ajude com isso, porque até pouco tempo atrás não existia. Porém, cientistas da Universidade de Newcastle decidiram investigar mais a fundo e acabaram de descobrir algo inédito. A verdade é que não é o líquido sinovial que deixa de ser produzido com o tempo. Na verdade, com o tempo, o nosso corpo diminui a produção de um líquido chamado ácido hialurônico. E esse ácido hialurônico compõe mais de 60% da molécula de líquido sinovial. Isso significa que você não precisa repor o líquido sinovial. Na verdade, a única coisa que você precisa fazer é repor esse ácido hialurônico, porque aí você não vai perder líquido sinovial e as juntas vão se manter lubrificadas. E isso é ótimo, porque uma vez que suas juntas são mais lubrificadas, a inflamação das suas articulações vai diminuir. E todas essas dores e rigidez que te incomodam dia após dia vão simplesmente desaparecer. E você não precisa se entupir de remédios, fazer algum exercício exaustivo para aliviar as dores das articulações, muito menos correr riscos desnecessários de uma mesa de cirurgia. Na verdade, a única coisa que você precisa fazer é repor esse ácido hialurônico que saiu do seu corpo. E a boa notícia é que esse ácido hialurônico é uma molécula que pode ser concentrada em uma fórmula. A prova disso são as centenas de suplementos de ácido hialurônico que existem por aí. Aqui eu estou apresentando, tipo assim, de que existe um mecanismo, que existe um mecanismo, só que agora eu vou mostrar que esse mecanismo comum é ultrapassado. Mas calma, não adianta eu sair desse vídeo comprando tudo quanto é suplemento de ácido hialurônico que você vê na internet. Aí aqui eu apresento o mecanismo ultrapassado. Então você começa apresentando uma nova afirmação, depois você vai apresentar uma nova afirmação dizendo que, mecanismo ultrapassado não funciona por causa disso. Aí vem aqui, ó. E o motivo disso é simples. A verdade é que existem vários tipos de ácido hialurônico. Existe um ácido hialurônico específico que ajuda na pele, no cabelo, nas unhas, e um ácido hialurônico específico que ajuda nas articulações. E o problema é que 99% dessas fórmulas com ácido hialurônico que você vê por aí são feitas especificamente para pele, cabelo e unhas. E significa que, se você não usar o ácido hialurônico certo, você até vai ver uma melhora nas suas unhas, na sua pele, no seu cabelo. Mas suas articulações vão continuar duras, você ainda vai ter dificuldades ao caminhar, e quando chegar o frio, você não vai nem querer sair da cama de tanta dor. É por isso que você precisa tomar o ácido hialurônico certo, aquele que foi feito especificamente para suas juntas. Mas é aí que o problema fica mais complexo. Porque o grupo de cientistas que fez essa descoberta classificou todos os tipos de ácido hialurônico existentes e encontrou apenas um que possui quase 100% de eficácia contra as dores das articulações. Esse ácido hialurônico específico é chamado de hialuronano. Então, qual que é a parada aqui? Qual que é a diferença da tese de causa raiz da tese de solução superior? A tese de causa raiz, você vai começar afirmando que a pessoa acredita, começar a apresentar uma nova afirmação dizendo que a verdadeira causa do problema da pessoa é X, e apresentar um novo mecanismo que resolve o mecanismo do problema. Um mecanismo que a pessoa nunca ouviu falar. Aqui, na tese de solução 2.0, você vai fazer diferente. Você vai começar com a afirmação que a pessoa já acredita, vai apresentar a verdadeira causa do problema dela, só que acontece, você vai dizer que existe um mecanismo ultrapassado que resolve essa causa do problema, só que como esse mecanismo ultrapassado não vai dar certo para ela precisa de um mecanismo novo. Então, um exemplo prático aqui, eu poderia simplesmente chegar, sei lá, no nicho de emagrecimento. Olha só, você está acima do peso porque o seu corpo tem muito carboidrato. Então, você precisa reduzir o seu consumo de carboidrato. E é por isso que os cientistas falam para você, que os médicos falam para você fazer uma dieta low carb. Só qual que é o problema? A dieta low carb não funciona, porque o carboidrato é o que fornece energia para o seu corpo. Então, você não pode reduzir tanto a ingestão de carboidrato. Só precisa diminuir um pouquinho. E é por isso que eu criei a dieta low carb 2.0. Entendeu? Então, a lógica da tese 2.0 é essa. Você falar que, beleza, que existe um motivo, apresentar a causa do problema dela, falar que existe uma solução que resolve isso, só que a solução não resolve isso, na verdade, por causa de um problema que existe nela.
E você tem um novo mecanismo que é melhorado, que é atualizado, que é muito superior. Vocês conseguiram pegar a visão? Sim. Não, sim, eu só fiquei com a dúvida, Derek. Na hora que a pessoa escuta ácido hilarônico, ela não corre o risco dela sair imediatamente da VSL para o Google, não? Tipo, não dá tempo dela escutar que é ultrapassado? Bom, se escutar, aí que entra aquela questão, né, também da qualificação ali do público. Se ela escutou uma frase e logo em seguida ela já saiu do vídeo, tá ligado? Ela não é a pessoa que ia comprar de qualquer jeito, tá ligado? Então, E tem outra é parada melhor que ela também. saia. Tem como você desqualificar dela conseguir essa informação através de outros lugares. Tipo, falar que os remédios têm uma dosagem. É o que eu faço ali, eu digo, mas não adianta você vir com isso aí pesquisando isso no Google e tentar procurar porque eles não resolvem, tá ligado? Eles vão resolver só as unhas, vão resolver só a pele, seu cabelo. O Filemon fez isso naquela da plantinha, né? Hã? O Filemon fez isso naquela cópia Fez da isso. plantinha. Sim. Fez isso. Ô, Derek, uma pergunta aqui, mano. Tem todos esses tipos de mecanismo aí que dá para ser usado, mas você se apega a isso? Ó, por exemplo, vou escrever esse tipo de mecanismo. Ou você só cria a sua tese e aí é só... Então, aí que vem a questão, sabe? O que eu faço na hora que eu tô montando a tese ali, na hora que eu tô começando a fazer aquela parada de desejo necessário, achar o desejo primário, se é possível o mecanismo único, é o momento ali que eu começo a analisar ali o nicho, entender as paradas. E eu faço um brief ali de mecanismo, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo qual mecanismo que fica mais simples de explicar, entendeu? Ali na hora. Então, tipo assim, vamos supor que eu vou mostrar aqui na prática. Vamos supor que eu vou escrever para o nicho de rejuvenescimento. Vamos lá. Aí eu faço um brief ali, ó. Peraí. Brief da tese. Vamos lá. Aí eu começo, né? Vamos colocar aqui. Tese, conclusão, inevitável. Aumentar a produção de colágeno natural é a chave para rejuvenescer o rosto. E isso só é possível através da reposição de glicina. Essa é a conclusão inevitável 1 que eu tive a ideia de criar. Mas eu vou colocando outra. Conclusão inevitável 2. Aumentar a produção de fibrilina é a chave para rejuvenescer o rosto. Isso é possível através da supervitamina C, sei lá. Aí o que acontece? Aí eu vou fazendo isso, entendeu? Então, tipo assim, eu vou pegando e criando várias conclusões inevitáveis com vários mecanismos diferentes, várias coisas diferentes. E eu começo a pensar, qual que é mais fácil de explicar, tá ligado? Aí eu até começo a montar uma mini tesezinha ali, sabe? Aí eu começo a pensar, tipo, com o tempo, seu corpo vai diminuindo a produção de colágeno. Aí eu vou fazendo eu vou fazendo ali a mini tese, tentando entender ali e vendo. Aí chega um momento que eu falo, putz, mas isso aqui vai ficar muito difícil de explicar. Daí eu já descarto essa tese e parto para a próxima, entendeu? Então, tipo assim, o que eu indico que vocês façam é isso também, tá? Vocês pegam ali umas 8, 9, criam umas 8, 9 conclusões inevitáveis e tenta, tipo assim, começar a montar ali a tese. Se você vê que o negócio está ficando muito complexo, você vai ter que dar muita volta, vai ter que demorar para caralho para falar, você já sabe que não é o melhor caminho, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre tento procurar a tese que eu acho mais simples, a tese mais fácil ali de explicar, entendeu? Então, esse é o caminho que eu escolho. E a tese que estão usando no mercado, né? E a tese que estão usando no mercado atualmente também, né? Eu nem olho a tese que estão usando no mercado, eu olho mais o mecanismo e eu tento pegar aquele mecanismo e apresentar com uma tese diferente. Isso. O mecanismo que estão usando no mercado, no caso. Falei errado. Mas é basicamente essa lógica, entendeu? Então eu pego ali vários mecanismos, várias ideias, tento apresentar ali tudo
tem que criar várias teses ali para aquele mecanismo, para aquelas ideias. Várias conclusões inevitáveis, na verdade. E aí, tipo assim, é que fica mais simples de explicar, é que eu uso, entendeu? Derek, qual que são os tipos de tese que você falou? Causa raiz, 2.0? Causa raiz 2.0 e tem a solução superior que eu vou explicar agora ainda. Fechou. E aquilo também, né? Do mecanismo 2.0 também, né? Então, essa aí eu já expliquei, pô. Ah, beleza. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Que aí eu vou explicar a solução superior agora. Tudo suave, mano. Beleza, então vamos lá. Como que é a tese de solução superior? Vai chegar na pessoa, tá? Agora vamos lá. Estou escrevendo uma copy de renda extra usando o desejo necessário voltado a uma nova oportunidade. O que eu faço? Vai chegar e você vai usar uma tese de solução superior. Como é que você vai fazer essa tese aí, tá? Você vai começar apresentando, então, tipo assim, sua afirmação 1 vai ser apresentar um contexto, que é algo que todo mundo acredita, só que ninguém... Vou melhorar. É uma pergunta que todo mundo tem, mas ninguém sabe a resposta. E se encaixa como uma crença que a pessoa já acredita, como a pessoa já suspeita. Aí você vai apresentar o contexto, vai apresentar a nova oportunidade e vai apresentar seu mecanismo. Então, vamos lá. Como funciona ali a tese de solução superior? Ela funciona exatamente assim. Contexto, nova oportunidade e mecanismo. Eu tenho aqui do Pochal, que ele mostrou no workshop dele, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês também. Espera aí. Ô, Derek, Oi. mas esse contexto, no caso, tem que ser essa questão de uma pergunta que a pessoa tem com ela, mas, tipo... É uma pergunta, uma ideia, um conceito que todo mundo tem, mas ninguém sabe a resposta. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Até tipo assim, ó, o contexto que eu criei numa tese aqui foi basicamente assim, uma coisa que a pessoa já tá ouvindo falar ultimamente. Eu falei assim, bom, como você viu por aí... É um bom contexto. Então, No top caso, é uma demais, velho. superestrutura, né, Derek? Uhum. O contexto geralmente vai ser uma superestrutura, algo próximo disso. Ó. Peraí, já explicou? Tá. Tanto, Aqui, ó. só dando um ponto, nessa parte, acho que foi o Vinícius que falou, dessa parte do contexto do que o pessoal está falando no momento, um dos motivos do porquê o robô do Pix do Yuri explodiu tanto foi porque eles pegaram quando o Pix estava mais no pico, estava todo mundo falando de Pix. Então, acho que tô no caminho certo. É o time, né? É o time. Tive umas ajuda boa aí. Essa aqui é uma cópia do Pochal, vendeu mais de 7 dias essa cópia aqui. E, ó, começa assim, ó. Você já se perguntou como vários jovens e esses influenciadores ganham tanto dinheiro na internet? Tá vendo? É uma pergunta que todo mundo já se perguntou, só que ninguém sabe a resposta. Aí ele vem e explica. Eles são pagos pelas próprias empresas, os aplicativos, porque eles atraem pessoas e fazem elas usarem o app. Quanto mais gente usando o app, mais empresas do aplicativo ganham dinheiro. É assim que a economia funciona. Por exemplo, o TikTok é um aplicativo chinês, financiado pelo governo, que fez algumas pessoas ficarem ricas com ele no início. Agora tem um novo aplicativo, feito pelos árabes, que são donos dos maiores prédios de Dubai. E eles estão vindo forte para disputar com o chinês. Beleza. Então, ó, vamos lá. Esse aqui é o contexto. A afirmação 1 aqui é o contexto. Beleza. Agora aqui, ó, apresenta uma nova oportunidade. Agora está falando do aplicativo. Agora tem um novo aplicativo feito pelos árabes, são donos dos maiores prédios de Dubai, e eles estão vindo forte para disputar com os chineses. E para que eles consigam ganhar essa briga, eles estão pagando R$50 só para você baixar esse aplicativo. E se você usar ele por poucos minutos, já pode receber Pix de R$200 a R$700 por dia na sua conta. Já imaginou quanto de grana esses caras têm? Não estamos falando de bilhões, sim de bilhões e até trilhões. Esses caras são muito ricos. Se eles gastem todo o dinheiro deles, eles têm fortunas em prédios, construções e empresas.
Eles não têm medo de gastar dinheiro e não vão sair tão cedo dessa briga. Vão continuar pagando e não vão parar enquanto o app deles for baixado por grande parte da população. E sabe quem ganha isso tudo? Você. Então aqui, ó, ele já... Beleza, ele explicou aqui a nova oportunidade. É muita conformidade, né, mano? Aham. Ó. Nova oportunidade. Explicou. Aí aqui ele vai contar uma historinha sobre o Bitcoin, tipo um reason why que ele dá. E aqui, ó, peraí. É só baixar e começar a ganhar. Ah, mas não deixa para baixar o app depois, tá? Então, tipo assim, aqui agora o restante é só para, tipo assim, para falar sobre o mecanismo, tá ligado? Para apresentar o mecanismo, explicar, dar depoimento, mostrar a prova, aí o restante é só para falar sobre o aplicativo e mostrar a prova de que o negócio funciona. Mas, entendeu? Olha como é simples. As teses de renda são muito simples, é por isso que é fácil e tranquilo de escrever assim. Aqui, ó, você apresenta um bom contexto, você apresenta uma nova oportunidade, apresenta o seu mecanismo, começa a provar o seu mecanismo usando vários elementos de prova ali, e já era. Isso é uma tese de solução superior. Você vê que não apresenta nenhuma nova causa, você não fala, ó, você não ganhou dinheiro porque os árabes não estão pagando você, tá ligado? Ele só trouxe um contexto, apresentou esse contexto, né, expandiu, trouxe uma nova oportunidade, e depois continuou conduzindo para o mecanismo. Então, ó, é basicamente assim que funciona. Então, vamos lá. Essas são estruturas assim, validadas de tese. Às vezes você vai usar um pouquinho diferente, mas na maioria das vezes, tipo assim, que nem o João, por exemplo. O João, ele não usou 100% da estrutura da 2.0 que eu mostrei para vocês, mas, tipo assim, ele fez tipo assim, ele fez do jeito dele, obviamente, que deu muito certo, vendeu muito, e, tipo assim, essa é a parada, tá ligado? A minha ideia aqui, eu estou passando essa aula aqui para facilitar, para deixar mais didática essas estruturas. Mas o que eu quero que vocês também tenham em mente é que não se apeguem à estrutura. Eu só estou passando isso para vocês terem um caminho de como vocês podem seguir, podem chegar e apresentar que existe que o mecanismo que as pessoas estão usando é ultrapassado e o seu é melhor que o deles. Você pode dizer que, tipo assim, apresentar um contexto e dizer e apresentar e ligar seu mecanismo a esse contexto. Ou você pode apresentar uma nova causa, uma causa raiz, e ligar o seu mecanismo a essa causa raiz. Tem várias formas de você construir tese. Mas uma vez que você entende os fundamentos, Não, vai velho, continuar começar aula. na segunda. Não, a gente ia começar hoje, a gente não vai Isso. começar hoje. Mas amanhã, quarta, quinta, sexta. Galera, se mutem aí. Tem que começar na segunda. Eu não gosto de começar nada no meio da semana. Faz o L. Isso é errado. Do nada, cara, do nada. E o Arana da mancada. Mas a ideia é essa, entendeu? Porra, pede minha linha de raciocínio, que arrombado. TDAH é foda. Qual que é a parada? A lógica é essa, entendeu? Então, tipo assim, existem estruturas ali de tese, você não precisa se apegar a essas estruturas, mas é só para vocês terem um caminho, só para vocês terem uma noção, mas não se apeguem a isso. Uma vez vocês aprendem os fundamentos, que é como você na aula 1, aprendem como construir, que é como você na aula 2, e apenas pegam esses hackzinhos, esses insights que eu trouxe aqui, cara, vocês vão hackear, vocês vão dominar tudo, entendeu? Então, é isso aí, é bem simples. Agora, o que acontece? Eu acho que vocês já entenderam a visão, e aí, vamos trocar uma ideia. Vamos tirar dúvidas aí. Essa parte do Pochal eu achei interessante, que ele até comentou com a gente lá em São Paulo, que é o seguinte: se a pessoa já acredita em alguma coisa, não precisa desvalidar outras coisas, é só reafirmar o que ela já está acreditando. Ele falou até isso, não foi lá na nossa roda lá, quando a gente estava lá com a gente. Ele falou assim, não precisa tu desvalidar, porque senão vai ficar mais do mesmo, né? Tipo assim, foi uma parada que ficou muito foda, né? Não é à toa que foi uma das maiores retenção em leads no Brasil, foi essa dele, não foi renda extra, né? Ele entrou aí na call. Tava analisando sua call, viu, Pochal? Vou falar do nome que ele chega, pai. O App Beta. Tava analisando sua tese. Tava falando agora aqui, mano, aquilo que tu comentou com a gente lá. Aquela lead do Beta é a lead mais pica de renda extra. Vai tomar. Não, mano, o Pochal é um desgraçado, velho. Mano, esse cara pega uma retenção muito alta, velho. Não consigo entender. Mano, as 3 séries que ó, foi o App Beta, o Gama e essa outra que ele tá rodando agora lá com o Pedrão. Mano, as 3, velho, com retenção alta, velho. Esse cara é um desgraçado, mano. Cria um workshop de lead, velho. Vai falar isso no curso dele, provavelmente. Mano, quem aqui ainda não entrou lá no meu workshop? Entra lá, mano. Eu tô mostrando tudo, não tô mostrando só aí, Derek. Aquela lá que eu mandei no grupo lá, tá ligado?
tá com 60 e pouco de retenção, mano, em pré-escala, se liga? Mas, tipo assim, isso pra mim, mano, é o, como é que eu posso dizer? A nata da nata, é o raro do raro, tá ligado? Eu pegar isso de retenção, mano. O Pochal não, ele só escreve Não, e ele só parece que ele tem, escreve. Não, eu ele mostrei, tem eu mostrei uma capacidade pra ele. mecânica, tá ligado? Eu mostrei uma pra ele em Goiânia, tava pegando 40% de retenção e tal. E ele falou: ah, tá até boazinha. Tá ligado? Que cara, mano, que cara. Não, tá bom, pô. Agora o que me dá risada é aquela galera que fica fazendo anúncio no Instagram falando, ó, você quer ter uma VSL com a retenção altíssima. Aí tá Aí 30% mostra. e E, tem uma, 100 e, visualizações na VSL, tá e ainda é ligado? upsell, Ou tá então, ligado? E Na ainda é vontade de pegar upsell. minha VSL com 300 mil no fit, falar assim, aqui, meu filho. Não, e aí, o pior é que é upsell ainda, bota pé. Geralmente a galera bota upsell, tá ligado? Se o cara pega 30% de retenção no upsell, mano, ele é um arrombado, mano. Tá ligado? O upsell geralmente pega 70%, 80%. Mas, ó, bora tirar dúvida, galera. Abre o microfone aí. Mano, eu tenho uma dúvida aqui. É, assim, é que eu cheguei agora, mano. Aí você pode resumir a aula pra mim? Aí você faz o L, né? Ei, Derek, e se não resumir, você é desumilde, irmão. Não é não? Caralho. É, mano. Mestre Magu. Não, Pochá é foda, mano. Pochá é foda. Mas entra na área de membros depois, Pochá. Ô, se você subir lá, né, mano? Porque, mano, o cara demora 5 dias pra subir o negócio, mano. Acaba cal e sobe, velho. Ah, mas é Perde porque até o hype, é pra né? Todo digerir. hype É pra querendo digerir o conteúdo. É pra digerir o conteúdo. Mas qual que é a Ei, Derek, parada? Aí quando eu falo que subir na plataforma, aí todo mundo vai, tá ligado? Esse é o segredo. Pochauzinho te cobrou no ao vivo, tá? Não, ele é foda. Mas bora, galera. Mandem perguntas aí. Vai sem filtro. O que vocês acharam da minha foto? Primeira Olha pergunta. essa foto. Bicho, Oxi, bicho. esse é você? Sou eu, mano. Abraão Gordo. É o Abraão do Multiverso, tá Caralho, ligado? viado. Que Ó, o isso, Abraão do mano. LinkedIn, Abraão do LinkedIn. Mano, Ei, literalmente, parece o Abraão. É uma mistura entre o Abraão e o William, tá ligado? É, mano. Vocês viram que o Beta ontem analisou minha headline, mano? Mano, eu juro por Deus que quando eu tava no LinkedIn, eu forcei o olho. Eu falei, ué, Abraão tem LinkedIn, mano? Eu fui tirei um print na hora. Vocês viram que o Beta ontem analisou minha headline, mano? Eu vi, Não. mano, eu vi. Tá na gravação, né? É a prova de que só o mercado pode dar a carta da final. É, mano. Ô, mano, tinha umas perguntas lá que era muito copo de café, mano. Eu pensei que, pô, é neuromarketing, mano. Os caras perguntando Copo pros de caras. café. Os caras Tem algum são... copo de café aqui, mano? Copo de café. Bora, Ô, Abraão. mas o que é neuromarketing, Bora, rapaziada? bora. Os caras perguntou lá, mano. Não sei não, velho. Bora, galera. Pergunta, mano. O Para de Lula desfocar usou aí. o neuro marketing. Perguntem. Mandem Mano, perguntas. todo mundo aqui já sabe validar VSL, mano. Seus alunos já são tudo. Agora é só depoimento de helicóptero. É o mínimo que eu aceito, tá? Ou de helicóptero ou de lancha. Menos que isso eu não quero, tá? E o carro cheio de Cara, rapariga também. Peter quer muito à frente, cara. Tô maluco. Peter que é o Caiu brasileiro. no pedido do auxílio Depoimento árabe. de helicóptero. Pô, que foto é essa do Gustavo, velho? Poxa, eu dormindo. Derek tá vendendo workshop em uns lugares muito paralelos. Deep Web, né, mano? A figura, mano. Não, mas daqui a uns meses, meu público vai ser diferente. Vocês são mais raízes. Daqui a uns meses, meu público vai ser diferente, que é o que eu vou postar vídeo no YouTube, bem topo de funil, daí eu vou trazer muita gente, assim, desqualificada, tá ligado? Vai Qual que é o virar primeiro, Gugu Post, qual tá que é ligado? qual que é o primeiro conteúdo de todo Não, funil? isso não. Ah, não, eu vou criar, tipo, aqueles vídeos de estilo Wesley, tá ligado? Só que mais voltado para trabalho, tipo, a rotina de um jovem de 19 anos que trabalha na internet, essas coisas assim, tá ligado? Se quiser de um videomaker, pode. Aí a rotina, acordar, tomar Venvance, cheirar pó. Nossa, essa aí foi foda, hein, mano? Aí se desmoralizou total, então a gente vai acreditar nessa segunda parte aí. E comer hambúrguer. A primeira conteúdo que vai ser Pô, o Chá já tá copyright. dormindo. Meteu essa. Como largar como largar o Venvance. Dia Como 1. larguei o Venvance em um mês.
Ô, Pochal, por favor, bote a camisa. Ô, Pochal, que é Camisa, isso? cara. Tem mulheres da cara. O Valdemar vai te cobrar, tá? Nossa senhora, que é esse moleque aí, Gustavo? É o Não é Derek. o Derek, não, né? Sou eu. Quando eu tinha os 9 aninhos. Você tava vesgo, pô. Ah, mas é o eu Derek. mas por isso eu uso óculos. Aí, ó, eu era shapeado, tá? Então, Moleque tá falando isso aqui, fibrado. solução superior, Mano, será? Solução Quem high. Deixa eu ver aqui a Não, mas rapaziada. peraí. Ninguém vai perguntar nada, porque aí encerra a gravação, velho. Então fechou, ó. Uma pergunta Roberto do quatro. Tava até querendo Peraí, caralho. Ô, Peraí, Se eu encerrar a preciso falar, gravação eu e começar a preciso falar. pergunta, é mancada, hein? Seguinte, Derek. 5. Ô, mano. Quando você vai validar uma nova VSL, na parte ali dos anúncios, eu sei que não é você que se cuida, mas você sabe me dizer, você já tinha explicado aquela parada de pegar fatias do Facebook ali com o hook do início do anúncio, né? Mas você sabe me dizer se quando o seu gestor vai fazer a segmentação, ele segmenta um interesse por criativo? Não, ele coloca tudo aberto. Tudo aberto. Tudo aberto? Mas assim, eu não rodo tráfego, tá ligado? Eu nunca perguntei isso pra ele, mas eu posso. Eu tenho 99% de certeza que é tudo aberto, tá ligado? Porque todo mundo roda tudo aberto. Aí, galera, só rapidão. Eu vou fazer uma call hoje, que eu prometi pra galera, que eu vou criar um projeto do zero e vou escrever ao vivo, tá ligado? E aí, tipo assim, eu tenho muita parada do Teles, mano, porque, tipo assim, a galera não entende a minha metodologia, tá ligado? E aí, como aqui está só a galera raiz, tá aí o link do grupo, ó. Eu vou mandar o link da call 11 horas daqui a 20 minutos, é o tempo de eu passar um café aqui, certo? Lembrando que eu vou usar até a analogia do... Não, essa porra tá gravando, para de gravar aí, Derek, que eu falo o resto. Não, então beleza, galera da gravação, falou, tamo junto.